A Rússia é um gigante. Cobre mais de 6,3 milhões de milhas quadradas, 11 fusos horários e mais de 190 grupos étnicos. Porém, nesse mosaico cultural, a unidade nunca foi destaque. O aumento da agitação leva analistas a alertarem que a Rússia pode não sobreviver inteira nas próximas décadas. Hoje, no The Infographics Show, vamos discutir por que a Rússia pode se desintegrar. Quem já viajou pela Rússia sabe que não parece um país único. É mais como uma coleção solta de países, costurados de forma estranha sob uma única bandeira. As ruas sofisticadas de Moscou, com boutiques de luxo e clubes nos terraços, parecem outro planeta em relação ao interior do Daguestão ou a Nevada Buriácia. Em várias dessas regiões, as pessoas não se consideram parte da mãe Rússia. Eles são leais à sua etnia, religião e região. A Rússia é formada por 83 sujeitos federais, incluindo 21 repúblicas com maioria étnica e, muitas vezes, idioma oficial próprio. Esses são orgulhosos bastiões culturais, muitos com séculos de resistência à bota de ferro de Moscou. Moscou é o cérebro da Rússia, liderando ciência, tecnologia, economia e exército, mas nem sempre domina o coração. Com a guerra na Ucrânia e duras sanções, antigos ressentimentos regionais se intensificaram. Não é surpresa que enviar homens para a linha de frente, como chamados bucha de canhão, vindos de regiões onde você cometeu crimes de guerra uma ou duas vezes, não tenha sido muito bem recebido por muita gente. Veja a Chechênia, considerada a ovelha negra da Federação Russa. Apesar de fazer parte da Rússia, a relação não é amistosa. O conflito com o governo central remonta a séculos, desde os tempos do Império Russo até a repressão brutal sob Stalin, passando por uma guerra total nos anos 1990 e uma insurgência nos anos 2000. A Chechênia teve breve independência após a Revolução Russa de 1917, mas logo foi reincorporada à União Soviética quando Lenin reprimiu a dissidência. Depois, nos anos 1940, Stalin acusou os chechenos de colaborarem com a Alemanha nazista, respondendo com deportações em massa e limpeza étnica. Famílias inteiras foram levadas em vagões de gado para a Sibéria e Ásia Central. Em 1991, após o colapso da União Soviética, a Chechênia declarou independência novamente. Em 1994, o exército russo agiu e a primeira guerra da Chechênia foi brutal. Milhares de civis morreram, 500 mil foi deslocado e grande parte de Grozny ficou em escombros. Organizações humanitárias acusaram as forças russas de crimes de guerra, bombardeios, saques, tortura e ataques a civis. Depois veio a Segunda Guerra da Chechênia, que foi ainda pior. Hoje, na Chechênia, fala-se muito em reconciliação e famílias felizes. Mas se você olhar além da superfície, há ressentimentos prontos para explodir. Putin colocou um aliado forte, Ramzan Kadyrov, filho do líder checheno pró-Kremlin Ahmad Kadyrov, para controlar a Chechênia. Ramzan governa a Chechênia como feudo pessoal. Ele é um executor implacável do putinismo, mas dificilmente duraria muito sem Putin no poder. A Chechênia não é a única região da Federação Russa com antigas questões a resolver. Quando um país cresce como um império, inevitavelmente herda problemas típicos: descontentamento, divisão e demandas por autonomia. Você pode governar com mão de ferro e subornar elites, mas isso geralmente te alcança no final. É só perguntar a qualquer ex-império o quão difícil é manter até mesmo uma aparência de coesão. E então tem o Tartaristão, uma república rica na região do Volga. Ao contrário da Chechênia, não é marcada por guerra e abusos de direitos humanos, mas isso não significa que, se tiver a chance, não possa abrir suas asas que a Rússia um dia cortou. Durante a era soviética, a cultura tártara foi sistematicamente reprimida, a língua tártara foi deixada de lado e os esforços para russificar a população criaram muito ressentimento. Muitos cidadãos sentiam sua identidade apagada e branqueada pela unidade soviética. Esse ressentimento impulsionou o ativismo político e, por um tempo, parecia que o Tartaristão teria caminho próprio. Mas o movimento meio que estagnou quando Putin chegou ao poder e Moscou começou a apertar o controle. Ele fez o que qualquer líder faria: consolidou o controle, conteve a dissidência e centralizou o poder. Como disse um acadêmico, isso deixou um gosto amargo para muitos tártaros. Muitos não se consideram parte da esfera cultural russa.
Alguns se identificam mais com a Ásia Central ou Turquia do que com russos étnicos ou cidades como Moscou e São Petersburgo. E tem o Daguestão, onde muitos jovens treinam para o octógono antes de poder dirigir. Mais que um esporte, é identidade. Luta e combate fazem parte da cultura. E esses homens são ferozes tanto no ringue quanto ao proteger a família, honrar a comunidade e seguir sua fé, especialmente o Islã. Essas regiões, moldadas por montanhas, línguas e uma história complexa, são tão diferentes que muitos moradores se sentem tão ligados a Moscou quanto a Marte. O mesmo ocorre com muitos povos indígenas da Sibéria, como em Tuva, Buriátia e Iacútia. Muitos nem se identificam como russos. Mesmo assim, quando a guerra começou na Ucrânia, foram vistos como russos e convocados para a linha de frente. Jovens dessas repúblicas frias e distantes foram surpreendidos por uma luta que muitos mal entendiam. Foram sacrificados por um governo no qual nunca votaram, liderado por elites desconhecidas, sentindo-se como carne de canhão. Muitos ressentiam isso, já que os filhos dos bairros ricos de Moscou e São Petersburgo pareciam ausentes das linhas de frente. Por isso, não surpreende que protestos contra a guerra tenham ocorrido em toda a Federação Russa. Em 2022, após as ordens de mobilização, civis e a polícia local se enfrentaram na Chechênia, Daguestão e outras regiões do norte do Cáucaso. Em toda a guerra haverá protestos. Isso é universal, seja em Moscou, Minnesota ou Mianmar. Não era só um país protestando contra a guerra, mas um mosaico de regiões com séculos de ressentimentos. Se Vladimir Putin queria quebrar o proverbial fio da meada, então enviar aqueles jovens para a Ucrânia foi a gota d'água. Essas pessoas se sentem perseguidas por um país que tem uma longa história de persegui-las. Russos étnicos representam 81% da Federação Russa, convivendo com outras etnias. Mas isso não significa que todos são leais a Moscou. Com o tempo, como muitos, as pessoas tendem a escolher o caminho mais fácil e o melhor para si e suas famílias. Vamos ver como as coisas podem se romper. Por anos, siberianos pensaram em criar uma República da Sibéria. A Sibéria representa cerca de 77% do território da Rússia, mas apenas cerca de um quarto da sua população. Claro, há um monte de espaço vazio por lá, mas esse espaço, por acaso, abriga algumas reservas de petróleo e gás muito valiosas. Embora produza a maior parte do petróleo e gás da Rússia, a Sibéria e o Extremo Oriente recebem pouca riqueza econômica. Aproximadamente 70% do produto interno bruto russo vem da Rússia europeia, onde estão concentrados investimento e infraestrutura. E quando você segue o dinheiro, fica ainda mais evidente. Cerca de 71% desse produto interno bruto é gasto em uma pequena parte europeia do país, em comparação com a parte asiática absolutamente enorme. Então você tem essa enorme extensão de terra com todos os recursos, mas sem nenhum benefício. Para os figurões políticos em Moscou, a ideia de uma Sibéria independente é um pesadelo que os faz acordar suando frio. Por isso, proibiram as marchas pela independência da Sibéria em 2014, acusando os manifestantes de incitar agitação em massa, extremismo ou participar de eventos ilegais. Moscou ameaçou a mídia, bloqueou redes sociais e culpou parcialmente a interferência estrangeira. Governos estrangeiros realmente podem ter causado agitação? A Rússia possui muitos recursos naturais, o que preocupa outras potências. Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, afirmou: "A Sibéria é grande demais para pertencer a um só estado." Madeleine Albright, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos da América, teria dito: "Onde está para a justiça se só um país possui terras como a Sibéria?" Ambas negam as declarações. Provavelmente fazendas de trolls russas criaram esses comentários. O que importa é que a Rússia gostaria que as pessoas pensassem assim, sabendo que os Estados Unidos da América gostariam muito que a Sibéria saísse do controle de ferro da Rússia. O motivo pelo qual eles gostariam disso é, primeiro, que isso enfraqueceria a Rússia no implacável jogo da política global de poder, e segundo, que os Estados Unidos da América e seus aliados europeus poderiam negociar alguns acordos com a Sibéria por gás e petróleo. Uma Sibéria independente é o sonho de políticos ocidentais. No momento, a Sibéria não tem vontade, e estamos falando da maioria da população, de entrar em conflito com Moscou. Sem poder de fogo,
as nações ocidentais provavelmente teriam que se envolver, e aí está o problema. Seria preciso muita propaganda. O Ocidente deveria mostrar que libertar a Sibéria de Moscou é do interesse de todos. Mas isso é difícil de convencer em um mundo cansado e cínico sobre intervenções estrangeiras. Se a Rússia perder a guerra ou continuar em um conflito prolongado, sangrará lentamente. Claro, as chances disso acontecer não são grandes, mas vamos considerar essa hipótese. Então, Putin é afastado e de repente há um caos político. Típico da Rússia. Corrupção cresce, economia cai e falta liderança. Na Sibéria, governadores e elites estão cansados. Eles começam a falar sobre independência, sobre autogoverno, sobre como enviamos nosso gás para o oeste e não recebemos nada em troca. Eles controlam seus orçamentos, escrevem declarações e desenham bandeiras. Eles estão tão cansados dos abusos e sabem muito bem que podem sobreviver, até mesmo prosperar como uma entidade independente. Eles só precisam de um empurrão, e sempre há potência ocidental pronta para atingir Moscou onde mais dói. O mapa começa a se redesenhar. Empresas ocidentais de energia estariam ansiosas. Elas fariam fila para fechar acordos com os novos oligarcas siberianos por reservas de gás natural entregues por gasodutos recém-propostos. Eles também buscariam carvão, madeira e metais, sempre em nome do bem maior da humanidade. Quando um congresso siberiano se forma e vota pela autonomia econômica, o jogo começa. Em poucos dias, a nova República Federal da Sibéria é declarada e o Ocidente entra de cabeça. Jornais de bilionários exaltam uma ousada mudança democrática. Think tanks começam a produzir relatórios e Washington e Bruxelas já estão enviando seus assessores. A Rússia poderia mandar tropas, prender as elites da Sibéria e encerrar tudo em uma poça de sangue. Como a mídia ocidental chamaria esse ataque de ameaça à segurança energética global e ao futuro da humanidade, a Rússia hesitaria. Haveria um vácuo político e todas as ameaças sancionadas seriam impostas. Reuniões emergenciais da Organização das Nações Unidas ocorrem. Aqui está a parte difícil. A Rússia possui armas nucleares. Se a Rússia entrar em caos, mas a Rússia europeia tiver transição suave ou novos acordos comerciais, talvez as armas nucleares fiquem nos bunkers. É aí que surge um novo líder russo, um fantoche treinado pela mídia, um pouco maleável que protege os oligarcas. Esse é um homem com quem o Ocidente pode negociar, como Bush disse sobre Putin. Isso causará miséria e pobreza entre russos comuns, mas isso nunca preocupou oligarcas russos ou políticos ocidentais. Nós movemos muitas peças, mas a história mostra que a política de poder global pode mudar rapidamente. Guerras, assassinatos, golpes e sanções logo mudam todo o jogo. A Sibéria atualmente não possui um movimento separatista forte. Ainda não! A maioria da população ainda é russa, e as elites locais só arriscariam se o Kremlin parecesse realmente derrotado. Se as cartas certas forem viradas na ordem certa, fadiga de guerra, colapso econômico, vácuo de liderança, corrupção, propaganda, as rachaduras podem surgir. Ah, mas e a China? Ela sabe o que é ser chutada estando por baixo, após seu brutal século de humilhação. A China mostra como um país pode ser dividido e prejudicado quando potências globais se unem contra ele. E sabe quem esteve envolvido em alguns desses golpes quando a China estava vulnerável? Rússia. Na política global não há amizades incondicionais. A República do Extremo Oriente da Rússia, rica em recursos naturais, abriga cerca de 3,5 milhões de pessoas. Cerca de 1.600.000 são russos étnicos. O restante é uma mistura de grupos indígenas e famílias com raízes na China, Japão, Mongólia e Coreia. Essas pessoas vivem mais perto de Tóquio, Seul e Pequim do que de Moscou, e muitos sentem mais afinidade com seus vizinhos asiáticos do que com os engravatados que governam a partir de Moscou. O comércio da República do Extremo Oriente já está focado no leste. Como a Sibéria ou o Cáucaso, essas regiões frequentemente parecem mais colônias econômicas do que parceiros culturais de Moscou. As peças do tabuleiro permanecem as mesmas desde que a Sibéria, hipoteticamente, cortou os laços com a Rússia europeia com uma tesoura gigante. A China, outro hegemon regional, pode ver oportunidade em uma Rússia fragmentada e, como o Ocidente, tem seus interesses. E ela tem dinheiro, influência e zero escrúpulos para fechar acordos nas zonas cinzentas da geopolítica.
Enquanto a Rússia tropeça, a China discretamente entra e oferece o que costuma fazer para dominar o futuro. Propõe novos oleodutos e gasodutos para transportar gás e petróleo, com foco em infraestrutura e investimentos. Ela quer madeira, materiais e acesso aos portos e ferrovias que abrirão a região. Promete prosperidade inédita ao Extremo Oriente. Japão e Coreia do Sul, apoiados pelo Ocidente, também participam da disputa para não ficarem de fora. Todo mundo adora um projeto de reconstrução, especialmente um que seja bom para a humanidade. Os oligarcas em Moscou ainda são protegidos. Aquele novo líder dos cordões de fantoche, quase invisíveis quando aparece na televisão falando de unidade e prosperidade para todos, isso já ocorreu antes. O povo russo conhece promessas de ouro, mas recebe vodka, filas de pão e desespero. Diferente da Sibéria, o Extremo Oriente talvez aceite a separação sem muita resistência. Grupos indígenas e minorias não russas da região resistem silenciosamente à dominação de Moscou há muito tempo. Yakutos e buriates não precisam de aula sobre imperialismo russo, já vivenciaram isso. Para eles, independência é acabar com as guerras, o alistamento obrigatório e ver filhos enviados para morrer na Ucrânia por um país que não reconhece sua língua nas escolas. Então, se a Sibéria se separar, o Extremo Oriente vai se separar com muito mais facilidade. Em poucos meses, especialistas em geopolítica vão começar a chamar isso de efeito dominó. Vamos falar agora do norte do Cáucaso, região da Rússia, que surgirá naturalmente na festa da separação, sem precisar de propaganda. Chechênia, Daguestão, Ingushétia, Adiguésia e outras repúblicas da região são cultural e religiosamente diferentes de Moscou e historicamente hostis ao seu domínio. Eles lutaram em guerras, enterraram gerações e ainda têm cicatrizes. Esse divórcio já estava previsto há muito tempo. No norte do Cáucaso, expulsar Moscou seria celebrado, não debatido. Eles só precisam de aprovação e algum apoio. Claro, todos os líderes fantoches apoiados pelo Kremlin teriam que ir embora, e com isso a independência estaria garantida. O problema? Estabilidade. Essas regiões não têm o peso econômico da Sibéria ou da República do Extremo Oriente. Elas têm uma mistura de grupos étnicos, rancores históricos e facções religiosas. Com o vácuo de poder, os senhores da guerra locais podem se irritar. Alguns estados separatistas podem restringir os direitos humanos, a liberdade de expressão e a sociedade civil. Seria bagunçado, feio, mas muito lucrativo para a economia global de guerra, pois haverá muitas intervenções nos próximos 20 anos. As potências ocidentais vão se ocupar em construir estabilidade enquanto deixam sua marca na região com suas corporações. E se líderes ocidentais pressionassem por uma federação caucasiana com centro político definido, a Europa investiria, daria empréstimos e prometeria milagres econômicos. Com o tempo, poderia funcionar. Por último, mas não menos importante, os eurovolguianos vão lutar pela independência. Este agrupamento reúne 6 repúblicas: Tartaristão, Baixo-Cortostão, Chuvash, Mariel, Mordóvia e Udmurtia. Juntas, formariam a República do Volga-Ural. O Tartaristão já tem problemas com Moscou. Grande produtor de petróleo, abriga uma forte identidade turco-muçulmana. Baixo-Cortostão também é rico em energia e culturalmente distinto. Não seria preciso muito incentivo para convencer essas repúblicas a embarcarem no trem da separação. Eles compartilham mais laços culturais e linguísticos com a Turquia, Cazaquistão e Uzbequistão do que com Moscou. Essas nações certamente apoiariam. Não por bondade, como os Estados Unidos da América e seus aliados, China, Japão e Coreia, também exigiriam parte do bolo russo. Ainda assim, uma república euro-vulgar unida seria melhor que vários estados fragmentados. Então esse é o nosso 5º novo país, e ele seria economicamente viável, culturalmente coerente e apoiado por amigos poderosos. Mas o que acontecerá com a Rússia europeia? Como dissemos, os oligarcas sempre se saem bem. Infelizmente, cidadãos comuns não se sairão bem se a Rússia europeia for devastada. A maior parte do petróleo, gás, carvão e riqueza mineral da Rússia será tomada pela Sibéria, Extremo Oriente e Volga-Ural. De repente, o cofre do Kremlin está vazio, a desigualdade está nas alturas, os oligarcas estão fugindo e Moscou está funcionando no limite. Resta um núcleo encolhido, fuga de cérebros, exército em declínio e influência cultural cada vez menor.
O país teria duas opções: se reconstruir com humildade, valorizando seu legado cultural e científico, ou entrar em colapso como um estado falido preso ao passado. É uma região única, cheia de cultura, mentes brilhantes e engenhosidade. Pode se tornar uma nação próspera ou tudo dar errado. Outro problema: armas nucleares. A maioria do arsenal nuclear, comando, controle, inteligência militar e alta tecnologia da Rússia seguem concentrados na Rússia europeia. Agora há um estado fragmentado, pobre e instável, com ogivas capazes de destruir a civilização, o que nunca é bom. E enquanto o Ocidente exigiria o desarmamento, nem mesmo um líder fantoche entregaria armas nucleares sem garantias de segurança e econômicas sem precedentes. Nenhum país, não importa o quão corrupto, não importa o quão destruído, simplesmente abre mão de sua última carta de negociação. Nesse estágio, a Rússia seria só uma sombra do passado, dominada por China e Estados Unidos da América, mas ao menos sobreviveria. O outro cenário? A diplomacia falha e tudo termina com um clarão branco ofuscante. Com as tensões aumentando, o que aconteceria se Moscou decidisse apertar o botão? Veja, e se a Rússia lançasse uma bomba nuclear minuto a minuto para entender esse cenário? Ou clique neste outro vídeo.